No vídeo de hoje você vai entender como o ChatGPT está me ajudando a ganhar dinheiro no day trade. Com mais de uma centena de robôs que eu já produzi aqui nesse canal, vem sempre aquela dúvida: como validar as estratégias para otimizar os meus resultados? O backtest, pessoal, é somente a primeira parte da validação de uma estratégia. É como se fosse um filtro para saber se vale a pena ficar gastando tempo nesse robô. Mas existe uma dezenas de outras coisas que são tão importantes quanto o backtest, e que se você não tiver isso mapeado, as chances de você abandonar uma estratégia lucrativa é muito grande. Se você cria robôs, se você opera no automático, esse vídeo vai mudar totalmente a forma como você valida as suas estratégias. Para você que caiu de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jean. Já tenho mais de uma centena de vídeos nesse canal falando sobre programação de robôs, sobre automação de estratégias para o mercado financeiro. Se você tem interesse nesse assunto, quer aprender, tirar suas ideias da cabeça e passar para um plano automatizado, meu canal é o seu lugar. Tenho certeza que aqui você vai conseguir evoluir muito, vai conseguir sair um pouco da frente da tela e deixar os seus robozinhos trabalhando para você. Se você tem interesse nesse assunto, considere se inscrever no canal. Bora aqui para a tela, vamos ver tudo sobre a otimização de estratégias utilizando o ChatGPT. Vamos lá. Meus amigos, para poder falar sobre esse assunto de otimização de estratégias, tive que eleger aqui um robô. E o robô eleito, pessoal, foi o robô Round 6. O robô Round 6 foi um robô que eu desenvolvi há uns 2 anos atrás, mais ou menos, onde ele faz preço médio contra a tendência, mas também é possível fazer preço médio a favor da tendência. Hoje a gente vai avaliar os resultados dele, utilizando o ChatGPT, de forma a otimizar o resultado, ou seja, através do backtest ele vai mostrar pra gente um resultado, com o ChatGPT eu vou otimizar ainda mais esse resultado, beleza? Além, obviamente, de conhecer dados importantíssimos para você que quer se manter na consistência ligando o robô pelo resto da sua vida. Por que eu falo isso? Porque um dos princípios para você se manter consistente no mercado é o quê? Se mantenha no plano até que ele se prove ineficaz. Ou seja, como é que você sabe se o seu robô ele ainda é eficaz ou não para que você continue ligando ele? Você precisa fazer um monitoramento de alguns dados constantemente para você entender se aquele período que o seu robô está passando é somente um período de drawdown do mercado, ou se realmente o mercado mudou e você precisa fazer ajustes. Então você tem que conhecer as estatísticas do seu robô. Se você não conhecer as estatísticas, fica muito difícil se manter na disciplina. Você sabe, por exemplo, que o seu robô fecha, sei lá, 60% dos dias no positivo. Se você pega um período onde, por exemplo, ele começa a fechar somente 40% dos dias no positivo, é porque alguma coisa tem errado. Alguma coisa você precisa ajustar. Então, entender os resultados do nosso robô, entender as estatísticas, os números dele, é muito importante para que você consiga se manter na consistência, para que você consiga passar pelos períodos ruins da estratégia, beleza? Como sempre, meus amigos, eu estou trabalhando em melhorias, tá? Eu tenho um lema, pessoal, que é melhorar sempre. Diante disso, foi que eu desenvolvi uma planilha aonde ele gera automaticamente, após o término do backtest, alguns dados adicionais para que a gente consiga analisar e, através desses dados, tomar decisões, por exemplo, de limite financeiro de ganho, limite financeiro de perda, e para que a gente consiga analisar de forma mais criteriosa os resultados, como, por exemplo, número de dias positivos, número de dias negativos, maior sequência positiva, maior sequência negativa, tudo isso através dessa planilha que o meu robô gera para você no final do backtest. Esses dados, pessoal, vão estar disponíveis já a partir desta semana que você está assistindo esse vídeo em todos os meus robôs do MetaTrader, no robô Black Box, no robô Gradient Full, no robô Round 6 e no robô Cash Bands. Antes, a gente não tinha essa planilha e toda a análise tinha que ser feita baseado no backtest do MetaTrader, que muitas vezes é um pouco confuso e não mostra pra gente dados resumidos daquilo que realmente aconteceu ali no backtest. Então, meus amigos, é o seguinte, eu não vou nem perder tempo aqui falando de estratégia, de robô, nem nada. Vamos direto para essa planilha e eu quero mostrar para vocês o que ela gera e por que os dados dela são tão importantes para nós, beleza? Após você rodar o backtest, já tenho vídeos no próprio treinamento aqui, caso você queira testar um desses robôs, caso você queira testar o robô Round 6, tem um treinamento e eu mostro lá como você faz para rodar o backtest desse robô, beleza? No término do backtest, ele vai gerar uma planilha automática para nós, que vai estar escondida aqui, ó. Você vai clicar aqui em arquivo, depois em abrir pasta de dados, depois você volta a uma pasta, clica aqui em terminal, clica aqui em common,
clica aqui em Files, clica aqui em Resultado Diário. Independente da plataforma que você utiliza, pessoal, é importante entender esses dados e tentar extrair esses dados dos backtests da plataforma que você utiliza. Infelizmente, no Profit não dá para extrair isso aqui. O MetaTrader é uma plataforma muito mais profissional. O pessoal não gosta muito de MetaTrader, acha o MetaTrader muito complexo, não sei o quê, mas a verdade é que se você quer ser profissional, você vai ter que partir para coisas mais profissionais, coisas mais complexas. E que nem é tão complexo assim, porque na prática, na minha opinião, o MetaTrader é muito mais simples que o Profit. Tem uma dezena de funções a menos que no Profit, só fica pesando, um monte de perfumaria que não serve para nada. E no MetaTrader realmente tem coisa aqui que você consegue fazer muito a partir da programação que te ajudam demais. Então, meus amigos, quando você terminar de rodar o backtest, o robô vai gerar para você uma planilha como essa. E nessa planilha a gente vai ter a data do dia que rodou o backtest, o map. O que é o map, Jean? E por que ele é tão importante? Map é a máxima exposição positiva, ou seja, o quanto o robô chegou a ganhar no máximo naquele dia em questão. A hora do map, porque a hora em que ele atingiu esse resultado é importante, para depois eu conseguir cortar os extremos. Todos os backtests que eu rodo sem limite de gain e sem limite de loss. E depois o ChatGPT me ajuda a cortar as extremidades. E aí eu consigo chegar num modelo onde eu consigo otimizar os meus resultados. Então, eu sabendo o horário em que o map ocorreu, eu consigo saber se ele ocorreu antes do possível loss do dia ou depois de ter atingido um teórico loss, se tivesse parametrizado. Então, por exemplo, eu tenho aqui a máxima exposição negativa, tá? Representado aqui pelo main, e o horário em que ocorreu o main. Ou seja, se o meu map de R$ 198 aconteceu às 14h15 e o main de menos 775 ocorreu às 14h38, eu sei que se eu tivesse com um gain aqui de R$ 198, ele teria batido no meu limite financeiro do dia de 198 e não teria pegado aqui, ó, menos 175. Você tá entendendo? Então ele trabalhou até às 14h15, teria feito 198. Se eu paro o meu robô com 198, ele jamais teria tomado aqui, ó, R$ 775 de loss, ou seja, de máxima exposição negativa. Aqui, pessoal, é o resultado em que ele fechou. Então ele fechou aqui no dia com R$ 173. Ou seja, o nosso resultado financeiro trabalhou de mais 198 para menos 775 e fechou com R$ 173. Então entender isso é muito importante, porque você sabendo o que ocorreu antes, faz total diferença para você determinar o tamanho do seu gain e o tamanho do seu loss. E se você roda backtest, por exemplo, vou rodar um backtest aqui com 500 de gain e 500 de loss. Beleza. E agora com 500 de gain e 600 de loss. Agora com 600 de gain e 500 de loss. Imagina quantas simulações, quantas otimizações você precisaria rodar para conseguir chegar no consenso. Então a ideia é o quê? Você roda sem loss e sem gain e depois você só vai aparando as arestas. O ChatGPT vai fazer as simulações para nós de 100 de gain, 100 de loss, 100 de gain, 200 de loss, 100 de gain, 300 de loss, 100 de gain, 400 de loss e assim por diante. Todas essas simulações ele vai fazer para a gente e vai apresentar qual é a melhor relação de gain e de loss para maximizar os resultados. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar e dessa forma que a gente vai utilizar essa planilha lá com o ChatGPT para entender qual seria o melhor cenário de gain e de loss do nosso robô. Beleza? Então, meus amigos, vamos começar. Estou com o ChatGPT aberto aqui, tá? Versão 5.1 no dia em que eu rodo hoje. O meu ChatGPT, lembrando, ele é pago, tá? Então, se o seu ChatGPT ele é gratuito, pode ser que ele não consiga fazer a quantidade de simulações que você precisa e entregar a quantidade de respostas que você precisa, beleza? Então, para você ter algum tipo de retorno financeiro em qualquer coisa que você faça na sua vida, demanda investimento. Uma vez que uma tecnologia dessa é inventada, se você também não está utilizando, você está ficando para trás. O mercado financeiro é o local mais concorrido que existe no mundo. Então não dá para a gente pensar que nós aqui com o nosso computadorzinho i5, i7, com uma internet com uma latência alta, com plataformas que não são profissionais, não dá para pensar que a gente vai conseguir concorrer com os caras que estão lá com servidores dentro da bolsa, por exemplo. Então, a gente precisa evoluir a um nível profissional para a gente poder competir com os caras que estão do outro lado da nossa tela. Então uma ferramenta como essa aqui, $20 por mês, se você quer ser profissional, acho que acredito que vale a pena fazer um investimento aí. Tá? Nem que seja um mês para você poder rodar tudo que você quer, depois você cancela. A gente sabe que o pessoal que está começando, todo tipo de investimento vai fazer, né? Faz falta, é dinheiro que está indo, então tem que ter algum tipo de retorno também. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa planilha e vou carregar aqui no ChatGPT e aí eu vou pedir para ele começar a analisar esses dados para mim. Beleza? Então vamos carregar ela aqui, adicionar arquivos.
Vou selecionar a planilha aqui que o meu backtest gerou para mim. E agora vamos começar a fazer perguntinhas aqui para o nosso ChatGPT. Primeiro a gente tem que contextualizar ele e explicar o que é cada coisa da planilha, tá? Então, basicamente, data e resultado, ele já sabe o que é. Talvez ele não saiba o que é o meu map e o main. Então, eu vou falar para ele aqui, beleza? Vou falar assim, ó, map e main. Só vou mandar junto aqui para ele, ó. Map, máxima exposição positiva, ou seja, quanto o robô chegou a ganhar no dia. Main, máxima exposição negativa, ou seja, quanto o robô chegou a perder no dia. Vou mandar isso aqui para ele, vamos ver o que ele vai falar pra gente. E depois a gente vai começar a perguntar para ele, tá? Bom, ele já me deu um resuminho aqui do que é para falar se ele realmente entendeu ou não, porque isso é valioso, etc, né? E aí aqui ele já deu algumas sugestões do que ele pode fazer com esses meus dados. Então ele pode ler a curva de capital, pode calcular o drawdown utilizando o meu map e o main, pode criar gráficos, mas o que a gente vai começar a falar aqui para ele é o seguinte, ó. Nós vamos já perguntar para ele de cara qual seria o melhor resultado do nosso robô para um limite de gain de loss especificado, beleza? Então, vamos lá, ó. Vou falar assim para ele, ó. Preciso definir os limites de ganho e de perda no dia, baseado no map e no main. A hora em que eles ocorreram deve ser levado em consideração para determinar esses limites. Vamos ver o que é que ele vai falar pra gente. Enquanto ele pensa aqui, quero fazer um comentário com vocês, que é o seguinte. Eu comentei com vocês aqui sobre concorrência no day trade, né? A gente tá sempre se profissionalizando e tendo uma estrutura boa para rodar os nossos robôs. Para quem não sabe, pessoal, dentro da bolsa, os servidores das corretoras, eles disputam para ver quem tem o menor cabo até a central de processamento de ordens. Só para você ter uma noção de quão concorrido é isso. Por quê? Porque o cara que tem o menor cabo dentro lá do servidor tem um processamento mais rápido em questões de milésimos de segundo. Então, nós aqui com nossa estruturinha, você operando aí da sua casa, torna difícil você conseguir entrar, por exemplo, na frente de um cara profissional que tem um servidor dentro da bolsa. E algumas corretoras, hoje, já tem servidores dentro da bolsa, inclusive servidor do MetaTrader, que seriam, pessoal, os servidores DMA4. A Genial é uma das corretoras que tem um servidor do MetaTrader dentro da bolsa, ou seja, a latência ela é baixíssima, baixíssima mesmo. Só para você ter uma noção, pessoal, isso aqui, ó, é uma VPS da Genial, onde eu rodo o meu robô Black Box, que está dando uma latência de 1.24 milissegundos. Cara, isso é muito rápido, mas muito rápido mesmo. Se você comparar, pessoal, com uma da XP aqui, ó, tá dando, ó, 20 milissegundos, ou seja, de 1.25 para 20 milissegundos. Cara, isso é uma diferença gritante. Então, até na hora de te estopar, você vai conseguir estopar muito mais rápido utilizando uma VPS da Genial com o MetaTrader da Genial, beleza? Caso você ainda não tenha conta na Genial, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês abrirem conta lá e aproveitar da VPS gratuita deles e também dessa latência baixíssima que eu tenho certeza que faz muita diferença nos trades. Eu vejo o pessoal rodando robôs, às vezes o mesmo robô rodando na Genial, na XP é sempre pior o resultado justamente por conta de latência. Beleza? Vamos minimizar isso aqui. Vamos ver o que o ChatGPT falou pra gente. Ele fez uma análise aqui da nossa planilha e entregou para mim isso aqui, ó. Dê uma olhada no teu arquivo, tal. Quando o map acontece mais tarde, após as 16, você sempre quase fecha o dia perto do map. Isso não é um parâmetro importante de se saber de uma estratégia? Isso é você criar conexão, cara, com o seu robô, com a sua estratégia. Você saber exatamente como ela se comporta. Opa, após as 16 horas, sempre que ele tá positivo, ele quase sempre fecha o dia próximo desse resultado. Isso é muito importante, porque te dá tranquilidade de segurar o robô ligado até o final do pregão, ao invés de matar o dia e sair fora da estatística. Olha só que ele fala aqui, ó. Quando o map ocorre entre 14 e 16, você tende a devolver uma boa parte. Então, a mediana, 74% do map. Mas você sabe, depois que passou das 16 horas, a chance de você conseguir fechar muito próximo do map, tá? É grande. Quando o main acontece cedo, ó, entre 12 e 14, muitas vezes ele vira e fecha bem positivo. Cara, isso são dados importantíssimos de você saber sobre a sua estratégia, tá? Mas o que eu pedi para ele ainda não fez, que foi delimitar, criar limites de gain e de loss para maximizar o resultado. Eu vou pedir isso aqui de novo para ele, vamos ver o que ele entrega pra gente. Pessoal, ele terminou aqui de pensar, tá? Demorou um bom tempinho aqui, acho que levou uns 5 minutos para ele poder calcular tudo. E ele me retornou aqui, ó, como foi a simulação, de forma resumida. Então ele falou assim, ó, se o map maior que o gain em algum momento do dia,
Então o lucro bateu a meta, considera que você teria zerado no gain. Se o MAP for menor que o loss em algum momento do dia, ou seja, bateu o prejuízo do dia, tá? Se os dois aconteceram no mesmo dia, aí ele usa os horários. Se a hora do meu MAP for menor que a hora do gain, é porque o gain veio antes do prejuízo, fecha no gain. Se o main for menor que a hora do MAP, então bateu o stop antes e aí ele fecha no loss. Então foi isso que ele considerou para poder gerar as simulações. E aí ele fez um teste, ó, de uma malha grande de valores. Então, de gain de 200 até 1.600 de gain e de loss de menos 200 a menos 2.000 de loss. Comparação geral, resultado sem nenhum limite, teu backtest original. Isso aqui é a soma do resultado sem limite nenhum, tá? Teria dado uma média por dia aqui de 262, pior dia menos 4.775. Agora com a configuração que ele está sugerindo aqui, ó. Configuração 1 agressiva com trava de desastre. Considerando aqui um gain então de 1.400 e um loss de 1.800, a soma de 60.846 é quase igual ao original, só bateu 152 a menos no ano. Então essa aqui foi a melhor configuração que ele encontrou, conseguindo pôr uma trava de desastre, ou seja, colocar 1.800 de loss para não ter que ter aquele drawdown lá de 4.000 e poucos reais aqui, ó, de 4.775, tá? Então ele chegou à conclusão que um gain de 1.400 e um loss de 1.800 dá o melhor resultado, porém ela ainda é agressiva, beleza? Então o que isso significa na prática? Você quase não mexe no lucro total do sistema, mas corta o rabo da desgraça. Aquele dia em que arregaça a curva, o ChatGPT tá nos termos aqui, né? Mas vamos lá. De menos 4 a menos 5 vira menos 1.800 do máximo, beleza? Aí ele sugere uma configuração 2, um gain de 1.200 para um loss de 1.100. Se a gente usar essa configuração 2, a soma que seria de 60 mil reais no ano vai dar 57 mil no ano. Você ganha um pouco menos, porém você tem um loss mais plausível, um loss que você consegue suportar ligando por mais tempo. Então ele fala assim, ó, aqui você abre mão de um pedaço do lucro, em troca você tem um loss muito mais leve no dia, tá? De menos 1.100, beleza? Então ele fala assim, ó, ponto importante, maximizar os resultados é diferente de somar mais dinheiro. Tecnicamente, o seu histórico específico é o que maximiza a soma de lucro, tá? Que é não ter meta nenhuma. Seria deixar o robô rodar do jeito que tá aqui o backtest, sem limite de gain de loss, mas aí ninguém aguenta, né? Em contrapartida, você teria dias aqui, ó, de menos 4.775. Então é importante sim você colocar um limite de gain de loss, justamente para a gente não ter que passar por isso aqui, beleza? Então, vamos começar a fazer algumas perguntinhas aqui para ele. Vou pedir para ele, pessoal, gerar um ranking de resultados, do melhor pro pior, em termos de gain e de loss especificados, e para ele gerar uma planilha para mim. E aí, com base nessa planilha, eu vejo o que fica melhor para mim, beleza? Então, vou falar assim para ele, ó, gere uma planilha com os resultados de todas as simulações. A gente vai abrir essa planilha e a gente vai ver do primeiro, do mais top, o melhor resultado, que ele já falou pra gente que foi sem limite nenhum, pro pior resultado, quais seriam as combinações de gain e de loss para que a gente consiga adaptar para o nosso dia a dia. Pode ser que 1.100 de loss para você ainda seja pesado, né? É um loss pesado. Então é interessante a gente olhar isso para que a gente consiga especificar aquilo que é melhor para a gente. De nada adianta você ter um setup muito bom, que gera muito dinheiro, se você não consegue ligar o robô para aguentar aquele loss do dia, né? Tá? Não faz o menor sentido. Então, vamos ver o que ele mostrou aqui pra gente, ó. 200 de gain, 200 de loss, ele dá aqui 5.000 reais. Então esse foi o pior resultado que ele encontrou, tá? Se você rodasse esse robô com 200 de gain, 200 de loss no set padrão que eu encontrei aqui, você teria um resultado aqui de 5.000 reais no ano. É isso que ele tá falando pra gente. Agora, conforme a gente vai aumentando, ó, 400 de gain, 500 de loss, ó, 29 mil. 400 de gain, 1.600 de loss, 44 mil. Vamos achar uma relação aqui que fique um pouco mais interessante, ó. 600 para 1.000, 700 para 200 tá pouco, acho um pouco loss, vai estopar muitos dias. Então a gente consegue achar aqui, ó, uma relação, ó, vamos colocar, ó, essa relação de 700 para 900 ou 700 de gain para 800 de loss, tá interessante, você tá vendo? Tá bem interessante. Teria dado 47 mil reais de lucro. Então o que eu vou falar para ele é o seguinte, ó, gere um gráfico comparando a configuração agressiva, a equilibrada e a configuração de, quantos que era mesmo que eu tinha falado? 700 de gain para 800 de loss. 700 de gain e 800 de loss. Vamos ver como é que vai ficar essa curva. Por que que é interessante a curva? Porque uma vez que a gente analisa como teria sido os gains e os losses no dia, a gente consegue ver se teve períodos onde o resultado ficou muito lateral. A gente consegue ver já visualmente o drawdown que o robô teve. Então, pessoal, isso é gerar conexão com o seu robô. É você entender aquilo que ele passa. Você entender como teria sido o resultado se você tivesse operado no dia a dia. Então, olha só, ele criou aqui 3 curvas para nós. A agressiva, que é a laranja, a equilibrada, que é esta azul, e a terceira é a curva de 700 para 800.
Nota que todas elas, pessoal, ficou muito parecido, né? Tiveram períodos de drawdown, até se você analisar, essa curva verde, ó, essa curva verde, ela teve um período de drawdown aqui, ó, até maior, né? Ela chegou a cair mais aqui nesse período, enquanto a curva laranja e azul se recuperou mais rápido. Mas logo no começo da série, ó, você nota que as três andaram praticamente juntas e até mesmo a curva verde, que é essa de 700 para 800, teve um resultado até melhor aqui, ó, no comecinho. Beleza? Então, cara, isso é muito interessante. Você consegue criar comparações visuais. Agora, pessoal, já com esses dados na mão, eu consigo saber ainda mais coisas sobre o meu robô. Porque, cara, quanto mais você entender sobre o seu robô, quanto mais conexão você tiver com ele, a chance de você seguir na disciplina, ligando ele todo dia, é muito maior. Porque você conhece como ele funciona, tá? E é esse que é o recado do vídeo, na verdade. Gerar isso aqui, cara, às vezes qualquer um pode gerar. Mas, além de tudo, é você entender como o seu bot funciona na prática, beleza? Agora vamos perguntar aqui para ele, ó, qual foi o drawdown máximo de cada simulação, supondo que o capital inicial é de 10 mil reais. Por que isso? Você não vai começar com 0 reais, não tem como começar com 0 reais. Então a curva, na verdade, já parte de 10 mil. E a partir desses 10 mil é que a gente vai analisar quanto de drawdown o nosso robô pegou, supondo que ele começou aí com 10 mil reais. Então aqui eu pedi para ele, e ele vai simular aqui para mim, com certeza vai fazer das três curvas, tá? Comparação agressiva, drawdown máximo de 14, comparação equilibrada, drawdown máximo de 21, e na configuração que eu sugeri de 700 para 800, um drawdown máximo de 9,26. Então, cara, a gente teve um drawdown até menor aqui, beleza? Apesar de, olhando a curva aqui, ó, parecer que ele teve um drawdown maior, mas talvez, em percentual, deu um drawdown menor, né? Então, um drawdown de 9,26 é bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo para você conseguir segurar, tá? Agora, vamos perguntar para ele, ó, isso aqui, ó. Cara, isso é importantíssimo. Informe o percentual de dias positivos e de negativos. E também a maior sequência vencedora e perdedora. Vamos ver, ele já vai informar para mim, com certeza, nas três curvas, qual teria sido o percentual e a quantidade de sequência vencedora ou perdedora. Pessoal, olha quanta coisa dá para extrair de uma planilha simples como essa, tá? Uma planilha que do próprio backtest do MetaTrader não dá para você conseguir isso aqui. É somente com a planilha, cara. Olha só, desempenho geral, esse backtest ele é de 2025, então de janeiro até agora, deu 77% dos dias positivos, 24% negativo. Só ele não me falou de qual configuração é esse resultado. Então vamos perguntar para ele aqui, ó. Na verdade, vou mandar ele mostrar para mim das três configurações. Lembrando, pessoal, que a partir dessa semana vai ser possível você rodar os backtests e utilizar essa planilha aqui, ó, em todos os robôs que eu tenho no MetaTrader, tá? Com isso aqui, cara, você faz milagre, você consegue calibrar exatamente para aquilo que você precisa. Então, cara, é melhoria sempre, tá, pessoal? Meus robôs, eles são todos vitalícios, com exceção do Black Box, e em todos eles, sem exceção, não é porque você pagou uma vez só, que eu vou te deixar na mão. Cara, eu tô sempre melhorando os robôs. Quem comprou, por exemplo, o Gradiente Linear, quando era só mato, quando a telinha era aquela feinha ainda amarelinha, há 2 anos atrás, tá recebendo atualizações até hoje, todas essas melhorias. Inclusive, essa melhoria de planilha, todo mundo que comprou vai receber. Mesmo o cara ter comprado há 2 anos atrás, entendeu? Eu não cobro nada mais por isso, por atualizar o robô. Então olha só o que ele falou pra gente, ó. Resumo rápido aqui, ó. Na configuração agressiva, 77% dos dias positivos. Na equilibrada, 76%. Da configuração que eu escolhi aqui, que é uma configuração que eu acredito que caiba no bolso aí da maioria que vai operar um robô como esse, que já é um robô agressivo, tá? 72% de dias positivos. Maior sequência positiva, 22, 22 e 14. Nota como caiu bastante a sequência aqui, né? Ó, para 1.200 de gain e 1.100 de loss, se couber no seu bolso, é melhor você utilizar do que a 700 e 800. Primeiro, você vai ter mais gain, vai fechar mais dias positivos e vai conseguir uma sequência maior de dias positivos. Então, a sequência máxima negativa aqui, ó, que ele mostra pra gente, de 3, beleza? A 700 e 800 é a mais conservadora, porém perde força nas sequências positivas, beleza? Aqui ele fala se ele quer, aqui ele já sugere pra gente, se quer que gere um gráfico de barras, etc. Não vou pedir, vamos continuar aqui, vamos ver outras coisas. Vamos pedir para ele, pessoal, um dado aqui que eu considero muito importante, que é o seguinte: o número de dias de gain e de loss por dia da semana. E qual dia da semana foi mais perdedor? O pessoal tem muita crença aí da sexta-feira, né? Não, na sexta-feira eu não ligo o robô. Eu ligo o robô na sexta, eu só perco. O meu dia que eu acho que eu perco mais é na quinta, não sei porquê. Na quinta-feira é o dia que, cara, parece que é o dia que dá mais loss pra mim. Mas o que vai mostrar pra gente na realidade, a verdade é isso aqui, ó. Ele já vai sonar pra gente. Então ele falou aqui o seguinte, ó. O dia da semana que foi mais perdedor foi na sexta, realmente, ó. Foi na sexta, dia mais perdedor, com 13 perdas. E olha só, o dia que mais deu gain foi na quarta, seguido pela segunda, depois a quinta e depois a terça, tá vendo?
E o dia que deu mais loss realmente foi na sexta-feira, apesar de estar com gain aqui, ó, bem equilibrado em todos os dias, exceto pela quarta, que foi o dia que mais teve gain, tá? Então, não é interessante você saber isso? Você já sabe, cara, que na sexta-feira a tua chance de perder é maior, ó. Deu 13 dias de perda, mas também na terça deu 12, na segunda deu 10. Não significa que 13 seja ruim, pode até ser, né, pessoal? Mas vamos lá, não vou entrar nesse mérito. O que nós vamos ver agora, pessoal? Eu vou pedir assim pra ele, ó, pra gente separar aqui mais um dado, ó. Me informe dentro de cada mês, separando de 10 em 10 dias, o resultado por dezena. E me informe qual dezena teve pior resultado. Por que isso? Porque o começo do mês é de um jeito, o final do mês é de outro jeito. O final do mês, cara, todo mundo tem que bater meta. Não é só você na sua empresa aí que tem que bater meta. No mercado também os caras têm que bater meta. Então o final do mês é uma briga danada. Beleza? No começo do mês o pessoal se prepara para o mês. No final do mês eles se preparam para o fechamento do mês. Eles têm que fechar positivo. Então acontece muita coisa no final do mês. Então pedi para ele separar para mim o mês em 3. Primeira dezena, segunda dezena, terceira dezena. Agora vamos ver aqui, ó. A dezena com pior resultado do ano. Janeiro, do dia 11 até o dia 20. Então ele falou para mim do mês e do ano. Mas ele não me entregou o que eu queria. Eu quero o resultado mês a mês. Então vamos pedir novamente. Me informe o resultado somando as dezenas de cada mês. Eu quero que ele pegue assim, ó, a primeira dezena de todos os meses e some. A segunda dezena de todos os meses e some tudo. Eu quero saber qual foi a dezena do mês que entregou o maior resultado. Vamos ver se ele vai entender. Olha só, pessoal, que interessante, tá? Ele demorou um pouco para entender aqui, mas eu pedi para ele novamente. Falei, ó, quero que me apresente a soma dos resultados das 3 dezenas de todos os meses para entender se tem alguma dezena que performa melhor. E olha só o que ele apresentou para mim aqui, ó, soma das dezenas do ano, tá? Então ele apresentou assim, ó, do dia 1 até o dia 10. Pegou de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, a primeira dezena. Entregou aqui, ó, 29 mil reais. Ou seja, a primeira dezena de todos os meses costuma performar melhor. Agora eu poderia explorar ainda mais esse resultado para saber que se teve algum mês que teve um resultado fora da curva a ponto da primeira dezena ter me apresentado um resultado maior, entendeu? Preciso saber se isso é uma coisa pontual ou se realmente a primeira dezena se manteve na média, né, de resultados apresentando 29 mil. Que, por exemplo, eu posso ter tido aqui uma primeira dezena que deu 10 mil. E aí, um mês apenas já representaria a mais e me distorceria um resultado que eu tenho. Não vou entrar nesse mérito, mas é algo que dá para fazer. Então a gente aos poucos vai explorando aqui os resultados, tá? Então ele falou assim, ó, melhor dezena do mês, de 1 até 10. Pior foi do dia 11 até o dia 20, porque, cara, parece que a concorrência no final do mês aumenta muito. Tá todo mundo querendo fechar o mês. E fechar o mês positivo não é fácil, e é uma briga danada. Não é à toa que, na minha opinião, a terceira dezena é sempre a mais difícil, tá? Então, a pior dezena aqui foi ainda lucrativa, mas foi a pior dezena. Então o que a gente teria que entender aqui agora seria explorar a fundo cada um desses itens para saber se não tem um mês que distorceu esse resultado. Eu não vou entrar nesse mérito, deixo a tarefa aí para vocês, beleza? Quero passar com vocês aqui ainda mais duas coisas aqui. Uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente saber em qual parte, qual período do nosso dia foi que o robô apresentou a máxima exposição positiva. Então é isso que eu vou pedir para ele, ó. Qual horário o robô costuma bater o MAP? Ou seja, em qual faixa de horário ele costuma atingir um pico máximo de lucro no dia. Vamos ver se tem uma relação com isso, tá? Olha só, primeiro lugar, 16 horas, segundo lugar, 17, ou seja, horários intermediários 14 e 15. Se você quiser, posso gerar meta inteligente, stop. Não, eu quero que ele gere um gráfico para mim. Fala assim, ó, gere um gráfico com os resultados por horário, com os, na verdade, map, né? Com os maps por horário. E aí vai ficar mais fácil da gente conseguir ver aquele gráfico de barras, aonde ocorreu a maior concentração de maps, ou seja, de resultado de exposição positiva. Olha só que interessante, pessoal. Entre as 15 e 16 horas, ó, foi que teve o maior resultado. Na verdade, 16 e 17, né? Bom, pessoal, isso aqui já dá uma base pra gente, é que ele somou tudo aqui, tá? Eu não queria que ele tivesse somado, mas enfim. Que ele colocou a soma financeira dos maps por horário. Então, ficou praticamente a mesma coisa, só trocou a quantidade de vezes. Mas é interessante a gente saber que a maior parte das vezes, o nosso maior resultado positivo vem após as 15 horas, tá? Será que não seria interessante rodar um backtest somente depois das 15 ou das 14 em diante, ao invés de ficar exposto aqui às 12 horas? Agora vamos entender, pessoal, o main, como é que funciona o main, em qual horário, qual faixa de horário ele costuma bater o main. E vamos ver como é que vai ficar o gráfico. Se vai ficar parecido, se tem um horário específico que costuma dar loss, ou se o loss acontece em qualquer horário. O horário mais comum de main, 62 vezes. Ou seja, a máxima exposição positiva ocorre a maior parte das vezes às 13 horas. Depois das 15, o robô quase não bate o main.
Vamos pedir para ele gerar o gráfico. Tá vendo, cara? Quanta coisa dá para extrair de um relatório desse? Cara, dá para extrair muito mais coisa. Dá para extrair centenas de coisas. Aqui a gente nem começou a falar de stress test, de Monte Carlo, tá? Simulações aí de robustez da estratégia. A gente tá só conhecendo. Nota que aqui, cara, a gente tá só conhecendo as estatísticas, mais nada. E a partir dessas estatísticas, a gente vai ajustando, vai rodando novas simulações para tentar trazer um melhor resultado. Ou para tentar encaixar dentro do nosso operacional. Olha só que interessante, pessoal. Os horários que mais bate o menor resultado do dia é 12, 13 e 14 horas. Ou seja, é o contrário do maior resultado. O maior resultado acontece das 15 em diante. O menor resultado acontece das 15 para trás. Então, olha quanta coisa a gente consegue fazer com isso, tá? Isso aqui, pessoal, foi só exemplos do que você consegue extrair utilizando o ChatGPT, de como você consegue, através desses dados, ganhar mais dinheiro com a sua estratégia. O ChatGPT não vai te dar dinheiro, mas através dessas análises você consegue melhorar o seu processo, você consegue melhorar o seu robô. Meus amigos, se você curtiu esse vídeo, até esqueci de pedir o like, deixa o like aí, espero ter contribuído aí na sua jornada. E caso você queira testar algum dos meus robôs, pessoal, é muito simples, cara. Só você entrar aqui no meu site, ó, www.norisknogain.com.br, tem um link aí na descrição, clica aqui, ó, teste os robôs, escolhe o robô que você quer testar. Todos esses robôs que são para MetaTrader vão gerar essa planilha, tá? Este robô em questão é o robô Round 6. Preenche seus dados, clica aqui em receber bot no WhatsApp, você vai receber uma mensagem automática no seu WhatsApp. Se você precisar tirar dúvidas, é só você falar comigo lá via WhatsApp, sou eu que respondo naquele número, beleza? Meus amigos, espero que você tenha gostado, espero que eu possa ter aberto a sua mente aí de alguma maneira. Se você curtiu o vídeo aí, lembrei de deixar o like. A gente se vê agora somente ano que vem, esse é o último vídeo que eu gravo esse ano. Volto com vídeos, pessoal, no dia 12 de janeiro, beleza? Aproveita esse período de férias, assista os outros vídeos no canal, tem muito conteúdo relevante aqui pra você. A gente se vê no ano que vem, meus amigos. Forte abraço, Feliz Natal e um ótimo ano novo pra vocês aí e até mais.